Olá pessoal, sou eu o Dar dos Frangos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Durante alguns anos estive a fazer um livro, esse livro falava sobre história alternativa. Então hoje decidi compartilhá-lo com vocês. Veremos o primeiro capítulo sobre a Idade da Pedra e a Idade do Bronze neste episódio. Antes de começarmos gostaria que deixassem o vosso like e que se inscrevessem no meu canal. Bem, já chega de conversa, vamos começar. Capítulo 1. A pré-história. A evolução da humanidade. A evolução humana originou-se dos primatas. Há aproximadamente 6 milhões de anos, houve uma divisão dos primatas na África. Os chimpanzés e o Homo sapiens surgiram dessas linhagens, com a África sendo considerada o berço da humanidade. Esses hominídeos foram evoluindo e inventando ferramentas que usamos até hoje. Estes hominídeos eram caçadores, recoletores e nómadas, não viviam num lugar fixo. Australopithecus, este hominídeo surgiu há 3 milhões de anos atrás. Ele foi o primeiro hominídeo a andar sobre 2 pernas. Homo habilis, este hominídeo surgiu há 5 milhões de anos atrás. Ele foi o primeiro hominídeo a usar ferramentas primitivas. Homo erectus, este hominídeo surgiu há 2 milhões de anos atrás. Ele foi o primeiro hominídeo a usar fogo. Homo neanderthaliensis, este hominídeo surgiu há 200 mil anos atrás. Ele foi o primeiro hominídeo a usar ferramentas de ossos e madeira. Homo sapiens, este hominídeo surgiu há 130 mil anos atrás. Ele foi o primeiro hominídeo a desenvolver artes. O início do Neolítico. Entre 10.000 e 8.000 AC, o clima da Terra sofreu alterações. Estas alterações permitiram um clima mais ameno e mais amigável, nascendo assim a agricultura. Além da prática da agricultura, o homem também começou a domesticar animais e a praticar a pastorícia, tornando-se assim sedentário, ficam sempre no mesmo local, e produtor. Os primeiros habitantes da Península Ibérica. Os iberos. Embora tenha surgido na Mesopotâmia, o estilo de vida do Neolítico espalhou-se pelo mundo todo, incluindo os iberos. Os iberos eram morenos e baixinhos. Foram os primeiros humanos a emigrar para a Península Ibérica e vieram do norte de África. Dominavam o fabrico de objetos em cobre e estanho. O Império Bunda-Mole. O Império Bunda-Mole surgiu por volta de 5000 AC e foi um dos, se não, maior império da história. A sua capital era Coração da Floresta, no atual Quênia, e invadiu a Península Ibérica por volta de 3500 AC. Durante esse período, a Península Ibérica passou a ser uma colónia do Império e recebeu diversas influências do mesmo. O Império Bunda-Mole introduziu o uso do ferro, o uso do ouro, o uso da prata, a cerâmica, a ourivesaria, a cestaria, a roda, capacetes, a tecelagem, etc. O Império não possuía uma religião nem uma língua própria, falavam proto-europeu. A queda do Império Bunda-Mole. Embora extenso, o Império Bunda-Mole sofreu por causa de diversos fatores que levaram à queda do Império, e eles foram: má gestão política, as colónias eram geridas de uma forma tão desorganizada durante as últimas décadas do Império, que levou a imensas revoltas populares e invasões dos povos vizinhos. Má gestão económica, o Império era sustentado pela invasão de reinos vizinhos, sendo a principal fonte de riqueza. Graças à falta de invasões bem como algumas crises de inflação houve um tremendo declive económico. Pragas e maus anos agrícolas, por volta de 1400 SAC surgiram algumas doenças como a hepatite que devastaram a população do Império. Também houveram vários maus anos agrícolas devido a uma erupção vulcânica na Islândia que cobriu toda a Europa, Arábia e norte de África de cinzas. Quem veio a seguir? Após a queda do Império Bunda-Mole, outros povos começaram a tentar tomar a Península Ibérica devido à sua abundância de recursos e clima agradável. Alguns apenas instalaram portos temporários na península, enquanto outros permaneceram na região. Esses povos também trouxeram as suas culturas e ferramentas. Habitantes permanentes. Celtas. Os celtas eram altos e de pele branca. Vinham do norte da Europa e já conheciam as técnicas do uso do ferro e da prata. Eles viviam no norte e centro da Península Ibérica. Lusitanos. Os lusitanos eram descendentes dos iberos e dos celtas. Eles eram muito corajosos e dominavam a pastorícia. Eles viviam entre o rio Douro e o rio Tejo em aldeias montanhosas. Cartagineses. Os cartagineses tinham a pele mais escura. Eles vieram da Tunísia e foram um dos últimos povos a chegar à Península Ibérica. Embora tivessem chegado apenas para fazer comércio, eles acabaram por anexar o sudeste da península ao seu reino. Habitantes temporários. Gregos. Os gregos eram um povo bem estruturado que veio da Grécia. Eles dedicavam-se ao comércio e estabeleceram rotas comerciais por todo o mar Mediterrâneo, incluindo a Península Ibérica. Fenícios. Os fenícios eram peludos vindos do Líbano. Eles dedicavam-se ao comércio e, tal como os gregos, estabeleceram rotas comerciais por todo o mar Mediterrâneo. Eles focavam-se mais na troca de tecidos e tinham portos na Península Ibérica, como Figueira da Foz, por exemplo.
Heranças materiais e culturais dos novos habitantes. A estadia destes povos na Península Ibérica trouxe muita cultura e desenvolvimentos científicos. Como por exemplo, a moeda, dracma. Conservação de comida no sal. O alfabeto. Menires e antas. Religiões celtas. Templos gregos. E este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se este vídeo chegar aos 20 likes irei trazer a parte 2 sobre a ascensão dos romanos, e tchauzão.